Eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, divulgou o montante do fundo eleitoral destinado aos partidos para o pleito eleitoral. Já é considerado a maior partilha de recursos da história política do país. E esse fundo será dividido em 32 partidos registrados na Justiça Eleitoral. Ao todo, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha das Eleições de 2022 é de 4 bilhões e 900 milhões de reais, que será dividido entre os 32 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. O Fundo Eleitoral foi criado em 2017 após o Supremo Tribunal Federal proibir doações de empresas privadas a campanhas políticas. O fundo eleitoral ele só existe nos anos das eleições, ele é diferente do fundo partidário, que o fundo partidário acontece todos os anos, para financiar os partidos, e o fundo eleitoral acontece para financiar justamente as eleições. Então foi criado em 2017 e tem algumas regras de distribuição desses recursos para os partidos políticos. De acordo com o STF, o fundo eleitoral equilibra a disputa política e evita o exercício abusivo do poder econômico. Tem regras de distribuição entre os partidos. Tem uma menor parte, 2%, que é distribuída igualmente entre todos os partidos. Então, todos os partidos vão receber pelo menos 3 milhões de reais nessas eleições de 2022. E aí depois tem regras de proporcionalidade e representação. Pelo número de votos que foram recebidos para as eleições de deputado federal, pelo número de deputados federais e pelo número de senadores. Então é feita essa distribuição, tem esses critérios de distribuição. Aí depois tem uma outra etapa, que é a distribuição dentro dos próprios partidos. Por exemplo, nem todos os candidatos recebem recursos do fundo eleitoral. Cada partido é livre para definir uma estratégia. Inclusive, neste ano, as políticas afirmativas de representação dos candidatos negros e das mulheres serão um elemento crucial para a divisão do fundo eleitoral nas próximas eleições. Observar pelo menos 2 políticas afirmativas da distribuição de recursos para as mulheres e para as pessoas negras. Ele tem que destinar pelo menos 30% para as candidaturas femininas. Se tiver mais candidaturas femininas, ele tem que destinar o valor que tenha a mais da proporção e também de candidaturas de pessoas negras. Ele tem que fazer o cálculo dentro do grupo de mulheres, quantas pessoas negras tem, qual a proporção, e destinar esse recurso dessa forma proporcional. Não é obrigatório que todos os candidatos recebam esses recursos. Os partidos têm que observar essas regras de proporcionalidade e essas políticas afirmativas, mas eles podem destinar os recursos para determinados candidatos e para outros não. Fica a critério do partido fazer essa divisão de acordo com suas estratégias eleitorais. Nas eleições de 2022, os partidos que mais receberam recursos foram o União Brasil, com mais de 782 milhões de reais, seguido pelo PT, com pouco mais de 500 milhões de reais, e pelo MDB, que terá mais de 360 milhões de reais para investir nas campanhas. Todos os partidos que têm pelo menos um representante na Câmara dos Deputados receberam os recursos.